Dando continuação à programação do segundo encontro de análise do discurso da Amazônia e do primeiro colóquio internacional Mídia e Discurso na Amazônia, iniciamos as apresentações da segunda mesa redonda da tarde, intitulada Convergências Culturais e Estéticas Tecnológicas e Relações de Poder. Para compor a mesa, convidamos a professora doutora Ivânia dos Santos Neves, docente do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia e do curso de Letras da Universidade Federal do Pará, coordenadora do Grupo de Pesquisa, Mediações e Discursos com Sociedades Amazônicas, o GEDAI. A professora doutora Simone Thieme Hashiguchi, docente e pesquisadora da Universidade Federal de Uberlândia, e o professor doutor Newton Milanês, coordenador do Laboratório de Estudos do Discurso e do Corpo da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, Labedisco. Com o tema A Amazônia através das telas, povos indígenas e convergências culturais, a professora Ivânia dos Santos Neves apresenta reflexões a respeito de uma Amazônia que gradativamente começa a ser atravessada por cabos de fibra ótica, o sinal via satélite e o rádio que se propagam na região, os smartphones que animam a vida na web, mas que, por outro lado, é também habitada por mais de 30 grupos de índios isolados na floresta. As denúncias de violação dos direitos indígenas no Brasil são exibidas pelo Facebook, Twitter e não se limitam mais às fronteiras nacionais. Nos perfis de indígenas, nos blogs e em alguns sites institucionais, um número crescente de postagens visibiliza silenciados lugares de fala que pressupõem um ativismo na rede, mas também, de forma criativa, apresentam suas singularidades culturais nas telas dos diferentes objetos tecnológicos. A professora Simone Thieme Hashiguchi apresenta o tema Corporificação e Corporeidade na Web, presença do olhar e de si por via da fotografia. Em seu trabalho, a professora propõe discutir sobre os processos de corporificação e corporeidade na web como efeitos da própria forma de participação dos sujeitos nos espaços da web, sobretudo nas redes sociais, e como efeito da constante presença das câmeras digitais no cotidiano, que parece vir instaurando certa nova forma de sujeito histórico digital. O professor Newton Milanês incrementa o debate com o tema Os Quereres e a Estética da Existência. A Matinta somos todos nós, cuja proposta é discutir os regimes de visibilidades e seus entroncamentos a partir da produção audiovisual Matinta, curta-metragem do cineasta paraense Fernando Sektovic, estrelado em 2013. Da mesma forma que a mesa anterior, nós vamos abrir para o debate no final da mesa. O tempo do debate vai ficar a critério do horário, do tempo que nós estivermos com o Instituto, mas, na medida do possível, a gente vai tentar abranger para mais pessoas poderem participar. Obrigada, professores. Bem, então, já boa noite, né? Já avançamos bastante no tempo. É um grande prazer estar aqui nessa mesa. É uma mesa de amigos, a gente já apresentou essa mesa lá na Federal de Uberlândia, no evento organizado pela Simone, agora aqui no evento organizado por mim, o Newton está sendo convidado a organizar um lá na UESB, para a gente também apresentar essa mesa. O tema da minha fala é um tema que é uma construção, na verdade, de uma vida já com pesquisas com sociedades indígenas, que, a princípio, não se ocupava dessas questões relacionadas à mídia, relacionadas à produção de identidades. A princípio, o meu trabalho com sociedades indígenas se ocupava de estudar as constelações indígenas. Eu comecei a tratar das sociedades indígenas pensando no céu indígena e trabalhando com narrativas orais. Esse trabalho convergiu para a questão midiática, porque eu acreditava, e hoje acredito ainda mais, que as narrativas orais são intensos processos de comunicação e são intensos processos audiovisuais. A questão
tradicional de você transcrever as narrativas, hoje já se sabe bastante disso. Uma narrativa oral não é apenas a palavra escrita. E a palavra escrita transcrita, ela perde todas as estratégias comunicacionais que tem a oralidade. Então, foi a partir da oralidade, desse primeiro trabalho com a oralidade, que eu cheguei à produção de alguns filmes com narrativas orais indígenas e comecei a desenvolver uma série de reflexões teóricas para compreender diversificados processos. Entre eles, começa com a questão da produção das narrativas orais, mas esse processo caminha no sentido de tentar compreender como que a mídia chega até as sociedades indígenas. E por essas coisas do destino, eu vivi uma experiência, há alguns anos com os índios Aikeuara, em que eu acompanhei a chegada da energia elétrica na aldeia. E agora, de novo, eu estou acompanhando uma outra sociedade indígena, que a energia elétrica está chegando até eles. E a chegada da energia elétrica é a entrada sistemática dos meios massivos de comunicação. E isso tem uma repercussão muito grande, que pode ser vista de uma forma muito pessimista, como algumas pessoas tendem ainda a querer fixar as sociedades indígenas numa única identidade e de achar que a mídia vai chegar e vai acabar tudo. Mas também pode ser vista de uma forma mais objetivada, e a gente pode perceber que a mídia realmente tem um grande poder de transformação, mas a mídia também é passiva de apropriações. Inclusive, o tema desse evento fala de apropriações, porque a mídia não é só o mal, né? Como muita gente gosta de anunciar. E nessa minha trajetória de pesquisadora, eu acompanhei, continuo acompanhando, digamos assim, essa complexidade que é pensar a mídia e pensar as sociedades indígenas. E hoje a gente tem uma das dissertações que eu orientei no ano passado, um aluno meu, o Raimundo Tocantins, analisou a presença indígena na internet, que eu vou falar aqui, eu vou apresentar algumas imagens que ele analisou. E aí a gente viu, nesse trabalho, como é que as pessoas que se assumem indígenas estão colocando os seus perfis no Facebook. E fica muito claro que não há uma homogeneidade, que esses perfis são também bastante variáveis. Mas eu não vou começar por aí, na verdade, eu vou terminar por aí. E o que eu trouxe para apresentar aqui reúne uma série de pesquisas desenvolvidas pelo meu grupo de pesquisa, e algumas pessoas já perguntaram o que significa o Jedi na camiseta do de cima, né? O Jedi é o meu grupo de pesquisa. E é um grupo de pesquisa que se dispõe a estudar a Amazônia e os processos discursivos, os processos de mediação com sociedades da Amazônia, não necessariamente sociedades indígenas. E algumas das nossas pesquisas, e eu vou começar por um filme que foi analisado pelo Maurício, nós chegamos a fazer uma investigação como é que as sociedades indígenas amazônicas começam a surgir na linguagem audiovisual para o grande público. Então, muitas produções foram feitas sobre a Amazônia. Algumas delas ganharam destaque, e essas produções elas foram exibidas no cinema. Obviamente que a experiência do cinema é bem diferente da experiência do YouTube. E hoje, quando a gente está trazendo esses filmes aqui, a gente está trazendo do YouTube. E aí o Maurício fala isso na dissertação dele, o impacto que esses filmes tinham, quando eles esse especialmente é da década de 50. E esse filme ele começa a construir aquilo que o Foucault estabelece como sendo uma rede de memória. Então, há uma rede de memória que começa a se construir no audiovisual sobre o que é a Amazônia. E, assim, veja, década de 50 não é assim faz tanto tempo,
se bem que essa questão do tempo é tão difícil hoje da gente dizer o que faz tanto tempo e o que não faz. Mas, digamos assim, hoje existe um discurso muito forte sobre a Amazônia em relação à preservação da floresta. Mas esse discurso é relativamente recente, ele começa a se escrever mais fortemente a partir da Eco 92, em que o Brasil e o mundo supostamente começam a se preocupar com questões ambientais. Esse filme, que eu vou mostrar um pouco, ele foi produzido pelo Juscelino Kubitschek, e havia uma preocupação muito grande, e há essa preocupação desde que o Brasil é Brasil, né? O Brasil passa a ser Brasil em 1822, e o Pará não era Brasil, a Amazônia não era Brasil. Ainda há pouco a professora Vânia falava aqui dessa questão da história da Amazônia, e muita gente desconhece que, na verdade, aqui era uma outra província. Havia a província do Grão-Pará e Maranhão. E não foi muito fácil nem simples ao Império Brasileiro incorporar essa província ao território brasileiro. Foi, inclusive, a partir de uma guerra, que pouca gente sabe dessa história, mas assim, houve uma guerra, houve uma revolta popular. Nós temos aqui na região a única experiência em que o povo realmente chegou ao poder, uma revolta chamada Cabanagem. E em 1835 é que, finalmente, a Amazônia foi incorporada ao território brasileiro. Por que eu estou falando isso? Porque até hoje a gente continua, aqui a mesa anterior tratou disso, a questão das recorrências, né, de que o Foucault vai chamar tanta atenção. Essa história que é bastante recorrente. É preciso integrar a Amazônia ao Brasil. E, na construção desse desejo, dessa imposição, durante muito tempo, e ainda hoje há quem pense isso, se desconsiderou que havia populações aqui, populações indígenas, populações urbanas. Isso ainda é uma coisa recorrente. As pessoas ainda falam muito de uma Amazônia vazia, de um deserto. E esses discursos, eles circulam em diversos suportes. Eu vou trazer aqui o filme, né, que, como eu já disse há pouco, ele foi exibido a princípio nos cinemas. Então, o discurso é bem diferente. A primeira árvore tombava. Um arraial de rios, uma floresta espessa, um mundo de sagas e mistérios, um pesadelo cheio de duendes e ameaças, separavam o norte e o coração do Brasil. A estrada Belém-Brasília começava. Vinde, meus filhos de tez queimada. Segui em ordem. Vossas armas preparadas, vossos bachados de gume cortante, pioneiros, ó pioneiros. Nítidos vos vejo, jovens do oeste, a caminhar com os mais avançados. O Tocantins. Aqui, no limite entre Maranhão e Goiás, estende-se aos poucos sobre o rio uma ponte de 500 metros de extensão. Por acaso as raças mais velhas hesitaram? Ou lá, no além-mar, esmoreceram e encerraram a sua lição fatigados? Ok, Diogo. Retomamos nós. Veja, no filme há uma convocação para se colonizar a Amazônia. Fala, uma terra habitada por duendes. Né? Somos duendes, então, até hoje, né? Até hoje somos duendes da Amazônia. Então, veja só que essa é uma construção muito forte, que ela vai ter muitos desdobramentos no que vai se construir sobre a Amazônia. E nós chegamos, no JEDAI, o Maurício que tratou desse tema, na dissertação dele, nós chegamos a esse tema considerando as populações indígenas, porque, da forma como eles falam, é como se só houvesse floresta. Não havia ninguém na floresta. Só os duendes, é claro, tinha me esquecido que eles falam, né? E há uma convocação, veja que é um discurso bastante recorrente em relação à Amazônia, essa convocação para se colonizar o deserto, né? O inferno verde.
E em outros filmes desse mesmo tipo, a gente observa que há sempre a imagem da árvore caindo. A árvore sempre está caindo. Então, havia um incentivo do governo estadual, do governo federal, para aquelas pessoas que desejassem devastar. Então, quem devastasse 100% da área que fosse concedida, tinha uma série de privilégios em relação aos impostos. Então, veja que esse desmatamento foi incentivado por políticas governamentais. E hoje a gente vê o revés da fortuna. Então, o próprio governo foi quem implementou a devastação. E aí é que é pensar como que as sociedades indígenas aparecem aí. Elas não aparecem. Então, há aí um silenciamento. E algumas sociedades foram absolutamente exterminadas em função da construção dessas grandes rodovias. Mas isso é absolutamente silenciado pela história, como se construir essas rodovias aqui fosse algo tranquilo, que não tivesse afetado as populações locais. Não muito distante da história, vivemos no presente a construção de Belo Monte, que é mais uma edição de pessoas que vêm de fora para dentro da região e causam toda essa confusão discursiva, inclusive, a respeito da região. Então, aí a gente começa vendo o silenciamento até pior do que silenciamento, porque fala que é duende, né? Fala que é duende. E aí eu quero passar para uma outra... Eu quero passar para uma outra imagem, para um outro filminho. Dessa vez eu vou para os Estados Unidos e vou mostrar um filminho que talvez muitos de vocês tenham visto, que é do Pica-Pau. Aquilo que, embora eu não goste muito, mas eu acho poético do Peixe, quando ele fala das circulações cotidianas do sentido, e a gente vê como que essa construção está num desenho animado e a gente nem se percebe. A gente coloca as crianças, meu filho, vê Pica-Pau, assista o Pica-Pau, meu filho. História para índio. Ao pequeno bravo filho de poderoso chefe, você passou bom tempo em casa de céu aberto e com poucas nuvens até. Mas agora é hora de ir embora, ir pro mundo e mostrar que você não é só outro boboca alegre. Lei da tribo diz que você precisa pegar grande pica-pau de cabeça vermelha. Aqui mostrado ao vivo e em cores, para provar que você é grande guerreiro e com direito a usar a carteirinha de índio. Então, aí o Pica-Pau tem que ter a carteirinha de índio. Veja que está tratando uma questão séria de identidade. Entendeu? Ele só vai ser índio se ele tiver a carteirinha de índio. E observe que na fala do cacique, né, há todo uma forma de falar. As pessoas fazem isso, dos programas humorísticos, inclusive, isso é muito recorrente. É como se o índio fosse um retardado falando. Né? É o índio e o Capitão Caverna. Eles falam, talvez os mais novos não tenham assistido o Capitão Caverna. Mim quer comprar, mim quer... Isso está bastante instituído como sendo uma característica do indígena. O indígena é aquele que não fala bem a nossa língua. E essa marcação aparece nessa fala. E aproveitando, falando de circulação cotidiana de sentido, o Raimundo Tocantins, que foi um outro orientando meu, ele chamou a atenção de um aspecto muito interessante, que ele fala assim, quando faz índio, aquele a memória auditiva. Né? E aí, numa certa ocasião, nós acompanhávamos um grupo de Aiqueuara, e a Murué Suruí estava pintada. A gente estava no Parque do Utinga, que é um parque aqui de Belém, que é um pedaço de floresta, estávamos lá, e havia um grupo de crianças da escola, e quando eles viram a Murué, eles fizeram porque isso embala uma rede de memória forte, constitui uma rede de memória. Né? Então, veja que a construção das identidades, os atravessamentos de poder, aquilo que o Foucault vai chamar de microfísica do poder,
atravessa e constitui a gente a partir do nosso cotidiano. O Pica-Pau é muito cotidiano. Né? O Pica-Pau é muito cotidiano. E os meios massivos de comunicação, a gente está... O Pica-Pau é televisão? Dá não. Os meios massivos de comunicação, embora para mim esteja muito claro hoje que a comunicação é um processo de interlocução, mesmo quando a gente está assistindo a televisão, essa história de emissor e receptor é algo defasado, ultrapassado. Mas, de qualquer forma, a televisão não permitia que, por exemplo, você não... aparecer um indígena fora do estereótipo que se constrói sobre o indígena, seria muito difícil na televisão. Eu não diria que seria impossível, mas seria muito difícil que isso acontecesse na televisão. Então, observem que, hoje, eu fui buscar no YouTube aquele primeiro filme que a gente viu. O Coluna Norte, que foi produzido pelo Juscelino Kubitschek, hoje está disponível no YouTube. Dificilmente nós teríamos tido acesso a esse filme sem o YouTube. Então, aí, a minha fala de convergências. Observem que tem um pesquisador norte-americano, inclusive, tem um banner dele aqui, que é o Henry Jenks, que vai falar da convergência e vai deixar muito claro que a convergência, ela acabou com aquela ideia da caixa preta, que um único objeto ia conseguir reunir todas as funções e que a pessoa utilizaria esse único objeto. Hoje em dia a gente fica desesperado, a gente tem celular, tem tablet, tem notebook, e a tendência não foi reduzir todos esses objetos a um único objeto. Ao contrário, há uma proliferação de objetos midiáticos e a gente não vai incluindo, a gente vai aumentando, aliás, a gente não vai excluindo, a gente vai incluindo. E ele vai propor a definição de convergências. Então, vejam que essa minha apresentação é bastante dentro dessa linha da convergência. Eu não fui ao cinema assistir ao Coluna Norte. Assim também, como o registro que eu trouxe do Pica-Pau, é um registro que eu também tirei do YouTube. Então, assim, as redes sociais, elas estão permeadas por muitas possibilidades, inclusive a possibilidade de você encontrar esse tipo de filme, esse tipo de audiovisual, vamos colocar assim, que, a princípio, nós não teríamos acesso. Mas a história continua, as transformações continuam. Agora eu vou, já entrando para a parte final da minha apresentação, falar de um último trabalho do GEDAI, que é exatamente sobre a presença indígena no Facebook. Bem, primeiro, as sociedades indígenas são bastante heterogêneas. A gente tem sociedade composta por 30 pessoas e tem sociedades com 5.000 pessoas. As práticas culturais são absolutamente divergentes entre essas sociedades. A gente não pode pensar que aquele usuário que assume uma identidade indígena, que todos os usuários que assumem uma identidade indígena estão na internet pelas mesmas razões e com os mesmos objetivos. Então, no trabalho do Raimundo, agora sim, ele analisou 2 mulheres indígenas, a Índia Ticuna, e aí a gente vê, a Índia Ticuna é bastante controversa, inclusive, algumas pessoas, é natural que digam assim, mas não é indígena, essa tendência de querer fixar uma identidade. E, em se tratando de indígena, se ele pegar no celular, já vai dizer, não é mais indígena, está no celular, tem que andar nu. Um dia eu ouvi um depoimento de um cacique, ele disse assim, as pessoas querem que a gente ande nu, mas as leis brasileiras não permitem que a gente ande nu. Então, durante 1 ano, mais ou menos, o Raimundo acompanhou o perfil da Índia Ticuna.
Aqui, o perfil da Índia Ticuna tem mais de 800 fotografias e tem até make-off. Ela é uma artista, a Índia Ticuna. Nessas primeiras imagens, a gente observa que ela está bem dentro daquele estereótipo, da expectativa que se tem de uma mulher indígena. Ela está pintada, ela está com pouca roupa, há um apelo à sensualidade. E a gente pode buscar na memória, na nossa rede de memória, a Iracema. Tranquilamente, a nossa memória dos livros didáticos, mesmo a nossa memória televisiva, vai buscar a Iracema. Até aí não tem muita surpresa. Aí ela é o estereótipo com o qual nós temos muita facilidade de lidar. Aqui também, né, a gente vê, de novo... Ué. Está faltando um slide aí. Bem, não vai aparecer a foto, mas eu vou dizer aqui, depois vocês podem olhar que a dissertação já está publicada. A Índia Ticuna, ela é casada com um maestro muito famoso, e ela mora num castelo. Ela mora num castelo, e tem algumas imagens no perfil da Índia Ticuna que ela aparece no alto de uma torre, junto com o marido dela. Aí você vê na construção da Índia Ticuna a princesa dos contos, né, dos contos de fada. Uma outra parte da Índia Ticuna são fotografias em que ela aparece muito com a Sheila Carvalho. E aí, quando ela está vestida com as roupas ocidentais, e aí é uma coisa curiosa, não é a Sheila Carvalho que parece uma indígena, é ela que parece com Sheila Carvalho. Porque dentro da nossa memória, a Sheila Carvalho é negra, ela não é indígena. Porque também se construiu um estereótipo de que índio é amarelo. Bem, não me perguntem qual é a origem disso aí. Então, veja que no perfil da Índia Ticuna aparece uma série de identidades outras que não são identidades indígenas. E o fato dela morar num castelo é uma coisa assim, mas não é mais índia. Não é mais índia. Então, é uma índia que encontrou uma forma de subverter a história. Ela tem clareza de que mostrar num perfil ela sendo uma indígena e morando num castelo, olha o que ela está fazendo, olha como ela se apropria, e aquilo que eu falava no início de apropriação, olha o que ela faz, ela dá um nó na história. Ela subverte. E quando a gente olha o perfil, acho que vocês vão ficar com curiosidade de entrar no perfil da Índia Ticuna, né? Inclusive, ela está lotada, ela tem 5.000 amigos, não dá mais para ser amigo, porque ela é uma popstar no Facebook. E aí o Raimundo analisou um outro perfil, que aqui é a Sônia Bonde Guajajara, que, por sinal, até está em Belém. A Sônia, observem que não tem nenhum apelo à eroticidade aí nessas fotos. A Sônia, hoje, é uma das principais lideranças indígenas no Brasil. A forma como ela vai construir o perfil dela aí a gente tem uma outra forma de subversão. Porque, veja só, uma mulher indígena que é uma liderança política. Né? Inclusive, na história da Sônia, ela sofreu discriminação dentro da própria sociedade dela, porque as mulheres não eram lideranças. Aliás, a situação da mulher indígena é bem complicada. Mas isso é outra fala. Né? Então, aqui, observem que entre a Índia Ticuna e a Sônia Bonde Guajajara, a gente tem uma diferença enorme. E observe que no perfil, isso o Raimundo até fala na dissertação dele, olha lá, a Madonna, né, a mãe. A mãe, olha lá, o garotinho, né, no colo, ó. Ela aparece... a questão da mulher mãe, né? Então, aí a gente tem uma outra construção.
E aí isso mostra que tipo, as mulheres indígenas não estão no Facebook pelas mesmas razões, nem com os mesmos objetivos. Aqui, essa foto rendeu quase um capítulo para o Raimundo, porque você tem a subversão da subversão. Você tem a Dilma e você tem a Índia Ticuna. E o contraditório dessa foto é porque as duas estão rindo, né? Mas observe que a Dilma é bem mais alta, né? O cabelo da Dilma contrasta com o arará, o cocar da Sônia. E, assim, o teor dessa carta que ela está entregando para a Dilma é contraditório com o sorriso. Porque, na verdade, aí eles estão numa grande guerra por causa de uma PEC que vai ser aprovada e que vai interferir bastante nos direitos indígenas. Mas a foto não traduz nada disso, né? A foto traduz outra coisa. A gente lendo essa foto, pensando nessa foto, a gente pode pensar até que, veja, o que é ser mulher? O que é ser mulher? Bem, metade da população da Terra é mulher. Né? E mais, sei lá quanto percentual aí. Então, veja, quando você olha aí, você tem duas mulheres que são duas lideranças. É muito difícil definir o que é mulher, é muito difícil definir o que é uma liderança e muito difícil definir o que é uma mulher indígena. Então, vejam só, essa foto, como eu disse, ela rendeu quase um capítulo de tanta coisa que tem para ser dito. Aqui, a gente tem uma outra cena que evidencia algumas questões que eu colocava no início sobre a Sônia, porque aí ela está num grande conflito e ela é a única mulher, né, que aparece na imagem. E observe, ela contrasta porque ela é mulher, ela contrasta porque ela é indígena, ela contrasta pela sua forma de vestir, ela contrasta pela sua forma de olhar. Então, há uma série de elementos que contrastam aí. Mas tem uma questão que, já passando já do tempo, né, para encerrar, foi ela que colocou essa foto no Facebook. Então, muito diferente daquele filme que foi produzido pelo Juscelino Kubitschek, o que a gente tem aí não vai, isso é outra fala, não vai dar... o que significa ela ter colocado a foto? E aí, para encerrar com o Foucault, para pensar com Foucault, que ele diz assim, somos menos gregos do que pensamos, porque nós não estamos no palco, nós estamos dentro das engrenagens sendo observados. Então, aí a gente pode pensar, e é fato, ela postou. É diferente da condição do filme Coluna Norte. Mas nós estamos observando. Nós estamos aqui olhando para essa foto. Então, quem está no palco? As redes sociais nos colocam no palco, nos colocam em que lugar exatamente? Eu não sei, fica a pergunta. Então, é isso, gente.